Olá, eu sou Anice Martins e eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Pensamento. Vamos ver aqui o que nós temos. E ela já pulou, e ela, mestre da minha vida, ela vem se referindo a ser mestre da minha vida. E ela diz o seguinte, olha que lindo. Eu dedico a minha força ao divino dentro de mim, me alinhando com o verdadeiro soberano da minha vida. O meu ego se distancia à medida que eu escuto a voz interior e ajo de acordo com a verdade que ouço. Nesse sentido, eu me torno mestre da minha vida, eu vivo em amor, graça, humildade para a glória de Deus. Isso foi mesmo. E vamos ver, então. Bom, para quem está no canal aqui, né, pela primeira vez, essa mensagem ela pode não ressoar com todos, ela pode ressoar em partes. Por isso a importância de você assistir esse vídeo até o final. A mensagem para você pode estar aqui no início, no meio, ou lá no final do vídeo. Ela também pode ressoar, não da maneira como a gente imagina. Às vezes, a mensagem para nós ela vem de forma de uma única palavra. Sim, o universo se manifesta da maneira como há necessidade, né? E muitas vezes, uma única palavra é um sinal. Vamos voltar para mim. E aí nós já começamos aqui com o rei de paus, o rei de espada. Meu Deus do céu! Que isso? Gente, caiu um monte, eu não vou aceitar. Então vamos ver aqui. A minha mão é pequena, gente. E aí eu tenho dificuldade. Bom, o que nós temos aqui? Tá? A estrela, o 8 de copas e a lua. Gente, vamos ver aqui no final do tempo. O que nós temos? Olha que interessante. Aqui nós vamos falar, a estrela, ela nos traz muito essa questão da esperança, né? Ela tem essa, digamos assim, de renovar as nossas esperanças, isto é, nós podemos, muitas vezes, em algumas situações, meio que perder a esperança. E a estrela, ela vem falando desse equilíbrio, né? Nem tanto ao céu e nem tanto à terra, isto é, não se iludir, mas também não ser uma pessoa que não acredita em absolutamente nada e nem em si, tá? Porque muitas vezes tem muita gente que não crê em alguma, digamos assim, não tem nenhuma crença espiritual, mas ela acredita não. Isso já é uma crença, né? Isso já é uma crença. E desde criança, quando eu ainda não entendia as coisas como elas são, né? Eu sou admiradora, eu entrei no espírito. Fui batizada na Igreja Católica, já falei sobre isso em alguns vídeos. Mas eu conheci algumas religiões, não vou dizer que eu estou de todas, eu conheci, mas as que eu tive mais curiosidade de entender,
até para tomar as minhas decisões. Só que bem antes disso tudo, eu sempre acreditei, mesmo indo muitas vezes à igreja, eu era criança ainda, né? Quando eu falo criança, 5 menos de 7 anos. E quando eu ia na igreja, né, que eu ia por alguma razão e tal, na minha família católica, mas não era aqueles católicos de ir à missa todos os domingos, mas algumas vezes a gente ia. E eu sempre acreditei que o Deus, né, ele está dentro de mim. Cada um tem o seu. Você conversa com ele. Então, assim, até aquelas pessoas que não acreditam que Deus não existe, acreditam em si, pronto, e ela é o próprio Deus, e tá tudo certo. Porque o que importa é no que a gente acredita e aonde a gente deposita a nossa fé, a ponto de fazer as coisas acontecerem pela nossa energia da crença. Vamos voltar para isso. E a lâmina da estrela, ela fala muito disso, né? Ela tem muito essa questão de mostrar para a gente, né, o equilíbrio, eu diria assim, porque muitas vezes a gente, não vou dizer que todo mundo, mas algumas pessoas depositam esperança demais, outras acreditam menos, né? Às vezes até no seu próprio potencial. Isso existe, né? Mas o importante é que a gente acredite com equilíbrio, tá? E o 8 de copas, ele traz aqui para nós a questão de tu deixar, sabe, seguir em frente e deixar para trás aquilo que não te traz mais nenhum tipo de emoção. Sabe, as coisas que já passaram, as questões do passado, né? A gente não se prender. Eu costumo dizer, que é me acompanha aqui no vídeo, sabe? Eu costumo dizer que o passado ele é algo que já aconteceu, que nos trouxe alegria, que nos trouxe tristeza, mas e que a gente pode ir visitar. Isso não tem nada de errado. O problema é querer ficar, seja no âmbito das alegrias, seja no âmbito das tristezas. O importante é entender que aquilo que passou é um aprendizado, né? Então, tu ir lá, dar uma visitada, né? Se for boas lembranças, ótimo, aquilo te revigora. Se elas não forem tão boas, mas que tu olhe para elas como uma grande lição, como um grande aprendizado, para que o que vir, né, já tenha, digamos, um caminho, já sabe o caminho em direção a si. Vamos explicar para eles. E a lâmina do 8 de copas, ela fala muito disso, é de você seguir em frente sem te preocupar com o que ficou para trás. Sim, porque algumas situações, inclusive, elas podem, digamos assim, elas terem, digamos, nos mostrar, né, a coragem que nós temos de saber que é a hora de ir, mesmo sabendo que tem que deixar coisas que têm, digamos assim, um valor emocional muito grande. E isso pode acontecer, né, e nem sempre ir e deixar para trás significa abandonar, não seguir em frente para buscar o que a vida tem para te oferecer. Isso pode acontecer para alguém que está pensando em eu estudar fora. E aí a pessoa vai e tem as pessoas que ela ama, que ela gosta, os amigos, a família, às vezes até um amor maior. Mas
mas precisa ir. Precisa ir. Nem sempre a gente consegue ir e levar tudo conosco. Imagina se a gente fosse levar tudo conosco. Olha a carga que nós temos. Não que isso seja uma coisa ruim, né? A questão é quanto mais leve tu seguir, mais longe tu vai, mais rápido tu chega. Então, assim, a mensagem do Oito de Copas, ele fala justamente, vai, segue, não fica parado lá atrás, por mais que as emoções sejam boas, por mais que os sentimentos sejam os melhores, mas é a vida que segue. Vai enfrentar os desafios que tu tem pela frente. A Lua fala disso. Há que ter cuidado, sim, porque nem tudo pode ser revelado, e nem tudo a gente sabe, tem coisas que ainda não estão à luz do dia, estão só na luz da lua. Né? Então, se não está se tudo muito, mas vão ter obstáculos, todos eles estão disponíveis, nem tem ninguém. E há um caminho a seguir, e aqui dá para ver muito bem o portal de algo novo que te espera, desde que você vença os minutos, os atrapalhamentos. E aqui nós temos o Ás de Ouros, que é uma lâmina que ela vem nos falando de começo, de prosperidade, de estabilidade financeira. E aí a gente volta àquela questão de deixar para trás. Fazer essa posição que é melhor. Deixar para trás que tem coisas novas chegando. E o Asi falando exatamente disso. Porque tu pode estar indo para trabalhar em alguma outra cidade, algum outro estado, algum outro país. Tu pode simplesmente querer mudar áreas novas, né? Tu pode ter conhecido alguém que te apaixonou e a pessoa quer vai para onde ela está. Então, ou até mesmo o teu trabalho, para tu ganhar aquela promoção, tu precisa ir para um outro lugar. Então, deixar para trás não significa abandonar. Então, significa seguir em frente e aceitar o que o futuro tem. E o Ás de Ouro fala muito da questão material, da questão financeira, daquilo que está lá no futuro. E se a gente observar, vamos voltar para isso, ela está justamente na coluna do futuro a médio e longo prazo. Isto é, você encontrando esse equilíbrio daquilo que você acredita, daquilo que você tem certeza, né? Na tua fé, é você seguir em frente, sem se preocupar, enfrentando o que tiver que enfrentar, enfrentando o desconhecido. Porque tu sabes, pela tua fé, que tu vai chegar. Por quê? Porque tu é o mestre da tua vida. É tu que decides. É tu que te dedica a uma força interior dentro de ti para buscar o que é verdadeiro, o que é soberano na tua vida. O que mais nós temos aqui? Gente, que linda essa! Olha, mais uma lâmina falando do material. E aqui nós temos o cavaleiro. Ele vem trazendo o quê? Uma mensagem, né? O Cavaleiro de Ouros, ele vem trazendo para nós, literalmente, essa mensagem de que é um trabalho árduo, para ter perseverança, porque o sucesso financeiro vem através de trabalho árduo e meticuloso. É aquele trabalho veio
Vou deixar essa e essa aqui, caiu virada, eu vou deixar ela com uma final. E aí, nós temos aqui um 9 de paus, que é aquele momento que você faz a reflexão, aquele momento que você dá uma parada para olhar para, sabe aquele trajeto, aquela caminhada, aquela estrada, e é bem isso que nós estamos falando aqui. E aí, nós temos aqui o 5 de copas. Nós estamos falando muito de questão de emocional e material. Gente, o cinco de copas, ele traz muito essa questão digamos, de existe a necessidade de seguir em frente, mas há uma hesitação. Porque nós temos duas lâminas aqui que falam, né? Olha, esse siga em frente, não olha para trás. E esta, a pessoa lamentando que deixou para trás. E aí, a gente há que observar que nessa de lamentar, de ter deixado para trás, é não ficar olhando para o leite derramado, vamos colocar nessa posição, né? Mas pouco para o que está de pé. Você deu as costas para aquilo, quer dizer, você, se não tiver essa reflexão de saber o que tu deixou para trás, se não tiver essa, digamos, essa real noção, né, que o que foi deixado para trás foi necessário, mas que as emoções, os sentimentos estão de pé. E dá para ver muito bem. Então, há que ter esse cuidado, porque aqui é um trabalho árduo, é um trabalho que não vai ser fácil, de quem precisou de muita dedicação, precisa de muita dedicação, né? Mas aqui também fala de você ser resiliente, de você ter resistência, de você ser perseverante, apesar de ti. Né? Mas há que sempre ter esse cuidado para não ficar preso ou presa a emoções, a sentimento de tristeza ou até mesmo de arrependimentos. Por quê? Porque nós temos aqui no final do deck a Rainha de Espadas. E a Rainha de Espadas, ela fala daquela figura de liderança, de magnetismo, de autoconfiança. É uma pessoa que tem poder, ela sabe que tem poder. Então, se você sabe que você tem poder, se você sabe da força que você tem, se arrepender por quê? Se arrepender por quê? Ficar olhando para o peixe derramado não vai te trazer nenhum benefício. Agora, prestar atenção no que você teve que dar as costas, mas que ainda está de pé, porque muitas vezes, e a gente tem que se dar conta, eu costumo dizer que junto com as vitórias, com as conquistas, junto com as alegrias, a gente também, ela não vem sozinha, né? Até a rosa, que é o símbolo, né, de amor, ela vem com espinhos. Então, quando tiveres no topo, quando tu estiveres no lugar que tu está indo buscar, vão ter sim pessoas que vão ter inveja, pessoas que vão... Isso vai sim causar tristeza, vai causar decepção. Tá? Mas você não pode se sentir culpado ou culpado por isso. Porque os que ficaram de pé são aqueles de pé, aqueles que sabem que pode contar. Aqueles que
ficaram com inveja, sabe? A gente sabe, quando tu ganha muita visibilidade, a gente tem que entender que não é 100% maravilhas. E aí é quando tem aquela história dos amigos de infância, né? Que tu nunca viu, mas que tu tá no topo, aí aparece aqui aquelas pessoas muito carinhosas, muito isso, e pessoa que tu não sabe, que não sabia. Aqui tá. Vamos voltar para mim. Bom, gente, vamos ver aqui. O que mais que nós temos para essa nossa leitura? Vamos para a nossa linha de conclusão dessa leitura. Olha, o que tem aqui de liderança, de poder, né? Olha a Imperatriz veio falar da sua força, do seu poder, a Imperatriz nesse oráculo, ela vem olhando para o futuro. Aqui vem o Sol falando das novidades, né? Das parcerias, a temperança, no fundo do breque, isso aí. E aí, na nossa linha de conclusão dessa nossa leitura, o que nós temos aqui? Sim, se você tomar a decisão, se você acredita na tua capacidade e tiver essa coragem de seguir em frente e enfrentar o desconhecido para chegar aonde você tem que chegar, que é nas tuas conquistas, né? nas tuas, digamos, realizações e conquistas, né? Há sim que ter uma dedicação muito grande, há sim que ter um trabalho, há que ter resiliência, mas há que ter cuidado com as decepções, porque nem todo mundo vai ficar tão feliz assim com o teu sucesso. Infelizmente, nem todo mundo. E aí, não há que perder tempo com isso. Não há que ficar olhando para o leite derramado, né? E sim para o que ficou em pé. E você, sim, sabendo que você é forte, que você é capaz, que você é um líder, né? Que você tem essa capacidade de ver o todo, mas não se prenda, né? A lâmina do Sol, ela vem falando das coisas que vão acontecendo, as coisas se iluminando, os caminhos se abrindo, né? As coisas ficando claras, e muitas vezes você tendo que tomar decisões importantes. A Imperatriz, ela aparece aqui justamente para falar disso, independente de ser homem ou mulher, para quem essa mensagem lá estiver ressoando, significa que a Imperatriz é uma figura feminina. Não significa que isso aqui é para homem ou para mulher. Significa que é uma energia que tem esse olhar amoroso, esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais detalhista, né? Mas olhar o todo, saber que se tem a força, que se pode e que se deve usar essa força com inteligência. Ela fala disso. E aí nós temos aqui a temperança. A temperança vem falando de ter esse equilíbrio, de buscar esse equilíbrio, de que o meio é o melhor caminho, nem tanto ao céu, nem tanto a... E aqui a temperança, ela fala das emoções. Há que ter cuidado também com o emocional, claro que tem. Mas ela também traz a tua proteção. E aí tu depois com potência, né? O anjo da guarda, a opção forte, o teu guia, o mentor, não importa. Mas ela traz também esse cunho de que há uma proteção diante daquilo que você decidiu, decidir e do encontro desse período. E aqui no final, nós temos aqui a lâmina do mago. A lâmina do mago, ela traz para nós o que
Se a gente observar aqui na lâmina do mago, né, ele faz uma mistura, digamos assim, ele junta, ele transforma, e aí eu gosto muito de usar com a lâmina do mago a analogia de que se a vida te der um limão, não faça só uma limonada. E dá para fazer uma caipirinha, dá para fazer um bolo de limão, dá para fazer um pudim de limão, dá um mousse de limão. Então tem tanta coisa gostosa que dá para fazer com limão, que se a vida te der um limão, usa da tua criatividade, das tuas habilidades e transforme, se for fazer, em algo muito doce. E óbvio, aquilo que nós temos, vamos voltar para a mesa, o que nós temos, sim, é o universo te trazendo as questões materiais, as questões financeiras, a realização, o começo dessa realização, te trazendo o quê? Poder, te trazendo força, te trazendo liderança, de você poder olhar para a tua estrada e ter orgulho daquilo que tu construiu, mas você tem que saber que se acontecer, os obstáculos que aparecerem, que você consiga fazer essa, digamos assim, essa travessia, né, vencendo todos os obstáculos que forem aparecer, porque eles é que vão te fazer mais forte, eles é que vão te dar a experiência, digamos assim, para o que vai vir, né? Eu sempre costumo dizer que os momentos mais difíceis é onde a gente mais aprende. E quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Vamos ver aqui, baralho cigano, para quem está nesse vídeo pela primeira vez, o baralho cigano tem a função de trazer para nós aqui a confirmação de tudo que foi lido até aqui. Ó, não caiu. Opa. E para a confirmação do que a gente leu até agora, se está tudo certinho ou se a gente tem que dar uma ajeitada em alguma rota. Bom, nós começamos aqui com a lâmina do livro, no baralho cigano, a lâmina do livro, e ela trata sobre as coisas que ainda não estão reveladas, aquilo que ainda não pode ser desvendado, que ainda não é o momento, os segredos, o conhecimento que ainda não é o momento, tá? Algo que ainda vai surgir, mas que vai trazer muito aprendizado. Olha que interessante, isso aqui cai na linha do passado. É que no teu momento atual é você seguindo em frente, olhando para aquilo que tu já construiu, sendo forte e resiliente, tá? Entendendo que sim, é um caminho, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas ele precisa ser feito para chegar onde tu quer. E a Imperatriz, ela vem falando justamente dessa tua força, dessa, digamos assim, o teu poder, saber que botando a mão na massa, ela vai ser fértil. Como nós estamos falando aqui, né? Botando a mão na terra, vamos colocar assim, ela vai ser uma terra fértil, tá? Porque a Imperatriz, ela também fala de fertilidade, né? De algo novo e fértil. E aí nós temos aqui a cegonha. Gente, a cegonha fala de mudanças positivas, de transformações que já estão em andamento. Olha que maravilha que é o teu momento atual. As coisas já estão mudando. Já estão mudando. E aqui nós temos a lâmina do caixão. A lâmina do caixão, que ela está exatamente na linha do teu futuro a curto e médio prazo, e ela está bem na linha onde nós temos aqui a Lua, né, que a gente iniciou falando sobre o seguir em frente, mesmo com medo, que há um portal a ser atravessado. Deixa eu falar disso. A lâmina do caixão, ela traz para nós
o fim de um ciclo, o início de um outro ciclo, uma transformação, um renascimento que ele vai acontecer. Quer tu queira, quer não, ele vai acontecer. Gente, que leitura, que babado é esse? É você, mestre da tua vida. Vamos ver que mensagem final nessa leitura. Se você não esqueça, se inscreva, dê o seu like, se você chegou até aqui, né? Compartilhe esse vídeo, me ajuda a fazer com o canal com isso. E a mensagem final que nós temos aqui, ela diz o seguinte: todos os seres amanhã permanecerão iguais a ontem, se você não modificar hoje. Uau! Remole o que mais. Todos os seres amanhã permanecerão iguais a ontem, se você não modificar hoje. O Ricardo está de ponta a ponta, fechando redondinho. Preste atenção. Você é o mestre da tua vida. É você que decide. Veja-se. Grande beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima.